E bom dia, senhores. Meu nome é Bruno Gomides, eu sou professor de Física e espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física Básica. A ideia desse curso é que você tenha noção de tudo o que você precisa sobre física para que você possa, a partir daqui, seguir os seus conhecimentos por conta própria e evoluir cada vez mais, se preparando para vestibulares, concursos e o que mais você quiser. Na verdade, eu acho que a gente vai discutir bastante coisa para que você se prepare melhor para a vida. Então, senhores, vamos nessa, sejam bem-vindos e vamos lá. Então vamos lá, senhores. A ideia então, para a gente começar a discutir diagrama de fase, é a gente entender um pouquinho sobre o que nós chamamos de atmosfera. Então, como é que funciona a nossa atmosfera? Primeiro, como é que a gente consegue determinar a espessura da atmosfera? Depende de duas coisas. Quais são elas? A energia cinética das moléculas que compõem. Então, de onde vem essa energia cinética? Então, imagina o seguinte. A energia está vindo do Sol em radiação, certo? Ela entra na atmosfera e as nossas moléculas que compõem a atmosfera, elas vão absorver essa energia também que vai ser refletida pela superfície do planeta e energia que a própria Terra emana por aquecimento. Então, a soma dessas energias vai deixar a molécula mais agitada. Esse aumento na agitação das moléculas vai fazer com que elas vibrem mais. Então elas vão se espalhar por toda a zona disponível. Só que existe uma contrapartida aqui. Como a Terra, e você já aprendeu, ela exerce uma atração gravitacional a tudo que tem massa, as partículas, por possuírem massa, são o quê? São atraídas em direção à Terra, concentrando uma grande quantidade em regiões mais próximas ao solo. Então nós temos dois pontos. A energia cinética da molécula, que mantém elas afastadas, e a gravidade que tenta atraí-las. Então é como se fosse um jogo um com o outro. Quanto maior a força, mais ele puxa para baixo. Só quanto mais energia, maior a capacidade que elas têm de se mover. Então a altitude dessa camada dá mais ou menos 40 km. Isso não é exato, por exemplo, não é 40 km acabou, não. Mas o ar ele vai ficando mais rarefeito à medida que você vai se afastando da superfície do planeta. Dessa forma, essa transição entre a existência da atmosfera e não existência, ela é tênue. Você vai diminuindo a gradação até que você simplesmente tenha o vácuo do espaço. Mas entenda o seguinte, pessoal. No nível do mar, 1 metro cúbico de ar, por exemplo, ele possui aproximadamente 1,25 kg. À medida que você vai se afastando e a gravidade vai ficando mais tênue, porque lembra que ela vai variando com a altura, com aquela equaçãozinha, gravidade é igual a constante gravitacional, massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado. O que significa isso? À medida que você afasta da Terra, a gravidade vai ficando mais tênue. Se ela vai ficando menos intensa, as moléculas com maior liberdade agora têm maior movimento, permite que elas se espalhem mais. E esse espalhamento maior vai tornando o espaço entre elas muito maior, o ar fica mais rarefeito. Por exemplo, a 10 km, nós temos esse mesmo cubo de 1 metro cúbico de aresta, ele vai ter agora apenas 0,4 kg de massa. Então você vê que a densidade do ar por metro cúbico vai sofrendo variação. Mas como é que funciona então a interação da atmosfera com a gente? A ideia é que a atmosfera, por ser composta de massa, de matéria, ela pesa. Como você aprendeu que a pressão é a distribuição da força por uma unidade de área, eu posso ver aqui que no nível do mar eu tenho aproximadamente o peso de 100 mil newtons dividido aqui em cada metro de área, ou seja, a pressão vai ser em torno de 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então essa é a pressão que a atmosfera inteira faz a nível do mar. Só que, quando você vai se afastando e essa camada vai ficando menor, o sistema ainda mais rarefeito, você vai perceber que essa pressão vai diminuindo. E essa pressão, ao diminuir, vai gerando uma força menor por unidade de área. Mas tá. Por que a gente, então, não percebe essa quantidade gigantesca de pressão? Por um motivo simples. Como nós vivemos, nascemos e existimos na faixa da superfície do planeta, nós estamos acostumados com essa pressão. O que significa isso? O nosso corpo ele exerce a mesma pressão de dentro para fora que a pressão atmosférica exerce sobre nós. Então tem uma igualdade entre as pressões internas e externas. Lembra quando você mergulha, ou para quem já fez mergulho profissional, no qual quanto mais você vai afundando, por exemplo, a cada
10 metros de profundidade, eu aumento uma atmosfera, dado o aumento de densidade que você vai ter naquele meio, você começa a sentir uma pressão maior nos tímpanos, uma pressão maior no próprio corpo, e até em relógios mesmo, que você tem lá, profundidade máxima, 50 metros. O que significa isso? Que ele é capaz de resistir à força equivalente àquele peso da coluna de água mais a atmosfera sobre ele. Tudo bem? Então, como nós produzimos essa interação interna, gerando uma pressão que equivale à pressão atmosférica, nós não percebemos isso. Mas olha só, aqui na troposfera, altitude de 10 km, onde para aqui o nosso Monte Everest, nós temos 50% da atmosfera na metade dessa distância, ó. Tá vendo? Então você vê que a concentração de massa é muito grande, onde eu tenho as nuvens cúmulos, e essa separação acontece aqui, ó, nas cirros. E olha que interessante, 90% da atmosfera está abaixo de 20 km, 99 a 30 km, e aqui é mais ou menos 40, essa ideia da camada de ozônio. Você tem, ó, uma temperatura muito mais baixa pela quantidade menor de partículas se movendo, menor elementos absorvendo energia, menor elementos com menos energia, menor temperatura nesse sistema. Então a ideia aqui é que a nossa distribuição energética depende da densidade e da quantidade de elementos que você vai ter. Como a gravidade atrai todo mundo para baixo, eu tenho uma maior concentração de moléculas aqui, e você vai ter o quê? Colunas maiores a nível do mar, gerando uma maior pressão e gerando interações distintas com a matéria nesse ponto. E o que nós vamos aprender a partir de agora é somente isso, como a existência da pressão sobre uma amostra facilita ou dificulta que ela se mantenha no mesmo estado. Será que ao aumentar essa pressão fica mais fácil ou mais difícil? Então nós vamos dividir essa aula de vocês em duas partes. A primeira parte vai falar da mudança do sólido para o líquido, né? E a segunda parte do líquido para o vapor. E a gente vai ver características distintas entre elas e o que pode diferenciar de uma para outra. Tudo bem, senhores? Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal. O diagrama de fases, ele tende a representar isso. Ele vai mostrar pra gente o quê? Em qual fase o meu sistema se mostra, por exemplo, sólido, líquido ou gasoso, dependendo da pressão na qual ele está inserido. Imagine aqui o que nós temos como uma substância de comportamento térmico normal. A gente vai diferenciar isso já já. Então, ela está aqui, ó, essa região de estado sólido, bem aqui. Essa linha, que a gente vai chamar aqui, ó, de linha 3, é a transformação do estado sólido para o estado de vapor direto, que é a nossa sublimação. Pela linha 1, nós temos do sólido para o líquido, mudança do estado sólido para o líquido, que é a reta de fusão. Na linha 2, a gente vai ter do líquido para o estado gasoso, que é a vaporização. Aqui nós temos a separação entre vapor e gás, que a gente vai falar mais na frente. Então, o que esse diagrama representa? Esse diagrama representa que, primeiro, em cada pressão que eu tenho, eu vou ter a uma temperatura um estado específico. O que significa isso então? Por exemplo, numa temperatura específica 1, eu vou ter aqui, ó, para a pressão específica 1, eu vou estar dentro do estado sólido. E se eu for aumentando a temperatura, a minha amostra ela vai caminhando, até que ela, ao alcançar a linha, ó, ficar sobre a linha, eu começo a temperatura em que eu vou ter a mudança de um estado para o outro. Então, o diagrama de fases mostra isso, que para cada pressão eu tenho especificamente uma temperatura única e constante para essa situação, na qual, ao alcançá-la, a minha amostra começa a mudar de estado. O que significa isso? Se ela estiver no estado sólido, ela vai começando a derreter e ela vai mudando de estado até que totalmente a sua amostra fique em líquido e ela volte a dilatar e gerar aquecimento. Lembra, quando eu começo a aquecer, primeiro eu dilato, aqui eu aumento o aquecimento, eu vou aumentando o volume até que eu chegue no limite. Ao alcançar o ponto de limite, eu faço o quê? Começa a mudar de estado. Que ponto de limite é esse? Qual é a temperatura de mudança de estado? Essa temperatura depende exatamente do quê? Da pressão na qual o meu sistema está inserido. Então eu tenho diversos pontos aqui que você precisa entender. Cada um desses pontos é um par ordenado, que ele vai ter um par pressão e temperatura, e cada par ordenado desse vai representar a situação na qual a minha amostra se encontra.
A maioria das substâncias, elas se comportam dessa forma, em que eu tenho aqui um aumento de temperatura para a mesma pressão e eu vá mudando de estado. Ou, caso eu vá aumentando a pressão, eu vou deslocando o meu ponto de mudança de estado para a direita. O que significa isso? O meu objeto agora vai conseguindo armazenar mais energia, ele vai conseguindo aquecer, mas ele não tem energia suficiente para romper as suas ligações e mudar de estado. Mas algumas substâncias elas têm comportamento anômalo na fusão. O que esse comportamento anômalo na fusão significa? Que algumas estruturas, por exemplo, o ferro, o antimônio, o bismuto e a água, eles vão sofrer, quando eu aumento a pressão, uma mudança de estado a temperaturas mais baixas. Isso vai depender da sua geometria molecular do cristal de sólido. Mas a ideia aqui, eu quero que você entenda exatamente isso, que quando eu vario a pressão, eu vou ter diferentes pontos de mudança de estado e dependendo do tipo de substância, ela vai se comportar de forma diferente nessa mudança. Tudo bem? Segunda informação. Quando você está sobre a linha, por exemplo, quando você está aqui sobre a linha 1, a linha da fusão, significa que nesse ponto você tem simultaneamente a existência da fase sólida e da fase líquida. Então você tem a transição. No começo só sólido, ele vai mudando elemento a elemento, grama a grama, até que totalmente ele se torne líquido e saia da curva. A mesma coisa acontece para vapor ou na sublimação. Tudo bem? O que é esse PT, aqui, esse Tzinho aqui, esse ponto triplo? Um ponto triplo é uma condição específica na qual a exata pressão e temperatura eu consigo a coexistência das três fases. Eu consigo uma parte da amostra, por exemplo, gelo. Ela vai ter gelo, água e vapor de água simultaneamente. Cada amostra possui apenas um ponto triplo. Tudo bem? Uma única condição específica que independe dela ser normal ou ter comportamento anômalo na fusão, em que você vai ter a coexistência das três estruturas. Tudo bem? Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a curva de fusão e solidificação. A fusão ocorre quando eu tenho uma mudança do sólido para o líquido e a solidificação ocorre no contrário, ok? Então o que a gente vai fazer? Nosso exemplo inicial ele vai lidar com um sólido que está a pressão fixa acima do ponto triplo. Lembra, abaixo do ponto triplo ele vai sublimar, certo? Então a gente está acima do ponto triplo numa pressão fixa. Nós temos então o nosso objeto a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão, então ele está no estado sólido. Sem entregar calor para ele do tipo sensível, ele vai aumentar a sua temperatura até alcançar a temperatura de fusão. Nesse momento que ele alcançar essa temperatura, todo o calor para ele dado é o calor latente de fusão. Então nesse momento ele vai começar a mudar de estado e vai coexistir sólido e líquido. Então você vai ter aqui a coexistência de sólido e líquido. E nesse momento específico, o que vai acontecer? Você vai começar até a mudança de estado, até que todo ele se torne líquido. No momento em que ele se tornar líquido, ele volta a receber calor sensível e volta a aquecer. Mas olha só, vamos tentar pegar agora ele já no estado líquido, ainda a mesma pressão anterior, e a gente vai começar a retirar a energia, né? Então você vai resfriar a amostra. Então se eu for resfriando ou retirando calor sensível, ele vai baixar a sua temperatura até que ele alcance a temperatura de solidificação, na qual cada quantidade de caloria que eu começar a tirar agora vai ser o que nós chamamos de calor latente de solidificação. O que significa isso? Eu vou retirando energia e ele vai solidificando. Aqui eu tenho ainda a presença de líquido e sólido, até que ao final da solidificação eu só tenha a amostra no estado sólido e ele consiga então ir baixando novamente a temperatura. Então lembra, aqui coexistência sólido-líquido, aqui coexistência líquido-sólido. Mas o interessante aqui é que o calor latente de fusão e solidificação à mesma pressão tem valores iguais. Até aqui tudo bem? Então olha só, vamos tentar entender as substâncias que elas expandem durante a fusão. Bem simples, a maioria das substâncias expande quando isso acontece. Então olha só, pensa aqui, eu tenho a minha amostra no estado sólido, a pressão 1, então se eu for aqui essa pressão 1 e eu projetar na curva da fusão,
eu vou ter uma temperatura 1 associada. O que significa isso? Para essa pressão, essa é a temperatura de fusão, certo? Agora, se eu aumentar a pressão, ó, eu vou aumentando a pressão, tá vendo que a minha curva se desloca? Esse deslocamento da curva diz o quê? Que agora ela é capaz de conter mais energia, porque é como se ela estivesse externamente mais pressionada. Então agora é mais difícil ela romper essa estrutura, é mais difícil afastar as moléculas. O que significa isso? Vai existir uma demanda maior de energia para que isso aconteça. Então o meu ponto de fusão se desloca. Tudo bem? Então nesse momento ela vai ter muito mais energia necessária, então ela vai dilatar um pouco mais e ela vai com isso se espalhar quando ela mudar de estado. Então a maioria das substâncias tem essa estrutura, na qual o estado líquido ele é mais energético e de volume maior do que o estado sólido. Então para isso acontecer eu vou precisar gerar uma expansão nessa estrutura, tudo bem? Então, ó, nesse caso, pressão 2 maior que a pressão 1 e a temperatura 2 também. Então, se eu aumento a pressão, eu desloco a minha temperatura de fusão. Isso vai garantir que, no meu estado líquido, ele vai ter um volume muito maior do que o meu sistema no estado sólido. Ele tende a expandir nessa mudança, o que nem sempre acontece. Então, a ideia é a gente começar a estudar exemplos aos quais isso não acontece e entender um pouquinho do por quê? Então, olha só, senhores, algumas substâncias elas vão contrair quando elas começam a fundir, ao contrário do que a situação anterior. Existem substâncias, por exemplo a água, que vai ser o nosso exemplo para você entender, quando você aumenta a pressão sobre ela, ao invés de você aumentar o seu volume quando ela está no estado sólido, você vai ter o processo inverso. Você vai fazer com que, ao aumentar a pressão, o volume tenda a diminuir. Então olha só. A ideia aqui é a seguinte, aqui eu tenho uma substância de comportamento anômalo e o comportamento anômalo ele acontece apenas na curva de fusão. O que significa isso? Olha só, eu tenho aqui uma pressão 1 e uma temperatura de fusão 1. Agora, quando eu aumento a minha pressão, como a inclinação da curva é para o outro lado, eu tenho o meu ponto de fusão ó, reduzido. O que significa isso? Ao aumentar a pressão sobre o gelo, eu consigo fazê-lo derreter sem que ele precise aumentar a temperatura. Então eu consigo, ao aumentar a pressão sobre ele mudar de estado mesmo a uma temperatura mais baixa do que na condição anterior, que ele tinha uma pressão um pouco mais baixa. Tudo bem? Então o comportamento anômalo ele garante que a curva da fusão tenha comportamento inverso do que uma substância dita normal. Para exemplificar isso aqui, ó, olha essa ideia. O gelo ele vai se fundir a 0 graus, certo? Só que quando você vai baixando a temperatura, está aqui a nossa escalinha, a nossa gotinha de água maior, se você for baixando a temperatura, ela vai diminuindo o volume, diminuindo naturalmente como qualquer substância. O grande detalhe aqui é o que acontece quando ela alcança 4 graus. Quando ela alcança 4 graus, você vai ter a maior proximidade possível das moléculas de água. O que significa isso? Elas estão mais junto que dá. O volume é o mais baixo, a densidade é mais alta. Quando ela começa a congelar, ou seja, do 4 para o 3 graus, por exemplo, eu vou criando o que nós chamamos de neve líquida. O que é uma neve líquida? É uma estrutura interligada um pouco maior que, dada a sua geometria, muda a forma. Até que quando ela alcança 0 graus, você vai ter uma expansão de toda a sua estrutura. Mas calma, entenda o seguinte, a 0 graus o volume é 1, a 4 graus o volume é menor e além de 4 graus ela tem comportamento normal como as outras substâncias, as quais ela vai começar a expandir quando você aumenta a temperatura. Mas vamos entender o que acontece. Vamos pensar um pouquinho na água. Então aqui nós temos água líquida, em que eu tenho as moléculas se movendo, né, para tudo quanto é direção, sombreadinha aqui, ó, dando a ideia de movimento, e elas estão livres a 4 graus bem próximas. Mas olha a geometria da água, como ela tem essa geometria angular, e você vai ter, para que elas se liguem de forma estrutural, quando você vai baixando a temperatura, essas moléculas vão se ligando de tal forma que elas vão gerando entre elas espaços vazios. Como assim, professor? Aqui você vai ver que eu tenho os oxigênios ligando aos hidrogênios, ó,
no estado de cristal, e devido à sua geometria angular, para que elas consigam se conectar umas às outras, elas vão precisando de se afastar, criando estruturas abertas hexagonais. Aqui, senhores, nós temos espaços vazios, mas vazio mesmo, tipo vazio sem nada, vazio de verdade, tá bem? Então, dada a geometria da molécula de água, quando ela cristaliza, que elas precisam se orientar, você vai ter aqui ó, elas se movendo de tal forma a se organizarem, gerando uma expansão. Então olha que interessante, como você expande essa estrutura, você tem esse comportamento. Ó. Você vai tendo um volume cada vez maior quando você expande. E ao aumentar a pressão sobre ela, o que você vai fazendo? Você vai esmagando essas relações. Ó. Então você vai esmagando o cristal, quebrando as ligações. Como existem espaços vazios nessa ligação, quando você quebra a molécula, você empurra ela para esse espaço vazio. Então, como existe espaços para mobilidade, o interessante aqui é isso, é que quando você aumenta a pressão, você quebra essa ligação e você vai conseguir preencher esses espaços vazios com o elemento da água que foi quebrado. Então você consegue fundi-la ao aumentar a pressão. Por quê? Porque nesse momento, para ela cristalizar novamente, ela precisa expandir, ela precisa voltar à sua condição de volume maior. Olha que interessante. Vamos analisar um pouquinho aqui no simulador a ideia do comportamento anômalo da água. Então nós temos aqui ó, 330 Kelvin, a pressão nenhuma aqui interagindo com o sistema, e você vai ter a minha estrutura de água líquida, tá vendo? Ó? Todo mundo se movendo bem pertinho a baixa temperatura. Então o que acontece quando a gente começa a resfriar? Quando você começa a resfriar, você vai vendo a molécula se reorganizando, ó, e ela vai mudando a sua ligação, mudando a sua estrutura, gerando espaços vazios. Então esses espaços vazios aqui são existentes devido ao que nós conversamos naquele momento, no qual você vai ter essa reorganização dada a geometria molecular. Mas o que acontece quando eu aumento a pressão? Olha só, se eu for aumentando a pressão, ó, aumentando a pressão, o que vai acontecendo? Olha o meu pontinho se movendo aqui, ó. Ao aumentar a pressão, eu vou quebrando essas ligações. Então eu consigo, sem mudar a temperatura, ao aumentar a pressão, eu volto a tornar líquida a estrutura. Então o aumento da pressão vai quebrar as ligações, transformando ela em líquido sem que eu efetivamente mude a temperatura. Tanto é que, ó, se eu for tentar baixar a temperatura novamente, ó, vai ficando mais difícil de você congelar. Por que vai ficando mais difícil? Porque você não consegue fazer com que elas se reorganizem. Então você consegue ir baixando, 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 e sendo muito difícil dela cristalizar, porque ela vai dificilmente conseguindo se orientar. Ó, aqui ela, novamente, ela estruturou no estado sólido, e se eu aumentar de novo a pressão, ó, eu liquefaço de novo a amostra, até que você não consegue mais conter, brincadeirinha aqui com o sistema, mas entenderam? Você cristaliza a amostra, deixa eu manter aqui o cristal mais estruturado, se eu aumentar a pressão sobre ela, eu vou quebrando essas ligações, mudando o meu estado sem que haja aumento de temperatura, ou pelo menos sem que eu tenha que entregar energia. O meu ponto de fusão, ele reduz. Olha como é que funciona, por exemplo, uma lagoa congelada. Ela congela a superfície e o fundo fica molhadinho, bonitinho, com a vida existindo. Então, lagos no Canadá e até uma expectativa para a ideia da Era do Gelo. Olha só, imagina que você está esfriando a camada externa, fora da água. Ela vai esfriando o ambiente, a água vai esfriando também, e ela vai esfriando, lembra, até 4 graus ela vai aumentando a sua densidade, e ela vai tentando descer, ela vai afundando, 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 então a água mais densa fica no fundo, e a água menos densa vai ficando o quê? Acima, não é? Certo? Aí toda a água vai começando a resfriar. Só que para que ela baixe de 4 graus para 3 graus, ela precisa expandir. Só que a camada superficial da água, aqui, ó, como ela tem a capacidade de se expandir, ela se congela. Então ela vai virar uma camada muito grossa e pesada de gelo. O que significa isso?
Além do gelo ser um bom isolante, obviamente, o gelo vai limitar a temperatura mais baixa que você vai ter fora da água e a temperatura dentro da água a 4 graus. Por quê? Porque para ela baixar de 4 graus para 3 graus, olha o nosso exemplo aqui, para baixar de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1, de 1 para 0, quando ela congela, ela precisa expandir. Mas para que ela consiga expandir, você vai ter que expandir, ou seja, você tem que empurrar essa crosta de gelo para cima. E para cada molécula conseguir expandir, essa molécula em si vai ter que afastar toda a camada de gelo. Isso não vai acontecer. Dessa forma, eu não tenho nenhuma molécula congelando, porque eu não tenho espaço para que isso aconteça. Então o mundo sobre o lago está congelado, era do gelo tudo morto, e os micro-organismos e alguns animais aí marinhos que passaram daquela época para cá, ficaram vivos nessa estrutura em que eu tinha água líquida com nutriente a 4 graus. Então você consegue perceber a manutenção na vida nessa região por essa característica da água. Então houve o inverno glacial, né, o mundo inteiro coberto, ou até o inverno tradicional nos países nórdicos, aí, os quais há um congelamento da superfície dos lagos, nos quais você tem gelo, um ambiente muito frio e a água embaixo, embora gelada a 4 graus, mantém-se no estado líquido, gerando manutenção nas condições da vida. Então, quando chega no verão e o lago derrete, a vida que ali existia continua normalmente. Então, essa estrutura de dilatação da água, que dá o seu comportamento anômalo, também é responsável pela vida em condições extremas de mudança de temperatura. Então olha só, o que a gente vai falar um pouquinho agora é sobre a experiência de Tyndall. A experiência de Tyndall, ela vai mostrar pra gente na prática essa ideia do aumento da pressão sobre o gelo, a mudança de estado e a capacidade de regelo quando essa pressão diminui. Como é que foi proposta a experiência? A ideia era conseguir atravessar um bloco de gelo com um fio sem quebrar o gelo. Então esse bloco de gelo foi colocado sobre ele um fio, passando ali pela sua superfície e preso nele 2 cilindros macios. Qual foi a grande ideia aqui? Era que quando o cilindro pesasse o fio para baixo, na região em que há o fio, a força gerada nesse ponto, como ele é muito fininho, lembra, pressão é força sobre área, e você vai ter um aumento da pressão, em que ao aumentar a pressão pelo comportamento anômalo, ele vai gerar um derretimento. Então quando ele derreter, o fio desce. Quando o fio descer, aquela região acima que estava o fio e a pressão era maior, agora não tem mais fio, não tem pressão. Então ele volta à sua situação com pressão mais baixa e ele sobe novamente o seu ponto de fusão. O que significa isso? Aquela temperatura, a pressão anterior, ela volta a ser gelo. Então o fio desce um pouquinho, derretendo o gelo por onde ele passa, e ao passar ele vai permitindo que haja regelo nas regiões anteriores. Então você vai ver que o fio, ao passar por aqui, ó, ele vai derretendo e recongelando por onde ele passa, até que ao final os pesos se soltem e o gelo continue intacto. A ideia é que em cada ponto onde o fio estava, a pressão aumenta, e ao aumentar a pressão eu tenho um derretimento, o fio desce, quando o fio passa acontece um regelo e o bloco de gelo se reconstrói, tudo bem? A gente aplica muito isso aqui, ó, na patinação do gelo, no qual os patinadores eles afiam o patins, então eles ficam amolando mesmo, tornando como se fosse uma faca, tipo afiando. Então a ideia é que eles afiem muito o patins, por quê? Tá aqui o nosso patinador. Quando ele empurra o gelo empurra ele de novo. Força normal, força peso. Só que como a área é muito pequena e ele normalmente é uma pessoa, ele é pesado, a pressão aumenta. Quando a pressão aumenta, aonde está em contato com o patins derrete. Esse derretimento superficial vai gerar uma camada de água abaixo do patins. E essa camada de água é extremamente lisa. Ou seja, ele vai ter uma facilidade para quê? Para deslizar sobre ela.
Então o aumento da pressão no patins sobre a camada de gelo vai fazer com que ele, ao criar a camada de água sobre o gelo que está abaixo, né, ele possa deslizar livremente. Então a ideia é que quando ele aumenta a pressão, o ponto de fusão naquela camada diminui. E ao diminuir o ponto de fusão e ter água, ele vai deslizar com facilidade. E o interessante é que ele se move rapidamente. Então ele vai desgelando e regelando de maneira constante. No fato que, quando ele para e sai daquela região, ela automaticamente regela. Então você vai tendo mudanças de estado por aumento de pressão, retorno ao estado inicial por diminuição da pressão, e muitos patinadores podem simultaneamente usar a mesma pista. Por quê? Porque essa estrutura de regelo ela é muito rápida. Baixou a pressão, o sistema cristaliza. Aumentou a pressão, ele funde. Pela quebra das nossas estruturas devido à forma que a água vai ter. O que a gente vai conversar agora é sobre a sublimação, que são as zonas de equilíbrio do estado de sólido e vapor. Ela se assemelha a, por exemplo, as curvas de fusão e solidificação, em que eu tenho, caso a minha substância esteja abaixo do ponto triplo, ou seja, uma pressão muito baixa, então eu tenho uma força externa muito baixa sobre a minha amostra. As moléculas estão fixas ali por agregação e temperatura, mas rapidamente, ou seja, com uma quantidade pequena de energia, ela consegue migrar diretamente para o estado mais livre, sem a necessidade de passar pelo estado líquido, que é um estado intermediário de grau de liberdade moderado. Então eu consigo perceber que quantidade de calor latente de sublimação, e se a minha pressão for a mesma, tanto para passar do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido, a energia cedida ou retirada é a mesma quantidade. O interessante aqui é que tanto uma substância comum quanto uma substância de comportamento térmico anômalo, na curva de sublimação não tem a menor diferença nos dois processos. O que significa isso? Ela vai sair do meu estado sólido para o meu estado de vapor quando eu entrego energia a ela, desde que ela esteja abaixo do ponto triplo. Só que essas são condições tão específicas, com pressões tão baixas, que você não consegue perceber isso com toda a substância com facilidade. Você vai conseguir perceber, por exemplo, com o gelo seco, que você vê em shows ou em eventos, e um experimento legal é o iodo. Então, imagina que eu tenho aqui cristais de iodo, e eu estou dando energia para o cristal de iodo. Quando eu chego a 185,3 graus, começa a sublimar. Então ele vai virando vapor, vapor, vapor. E se você coloca uma superfície fria para coletar esse vapor, ele vai recristalizar rapidamente. Então quando eu baixo a temperatura do 185 para qualquer coisa abaixo disso, o iodo automaticamente cristaliza. Então a ideia é que ele sublime para ir do cristal para o vapor a 185 graus, sem passar pelo estado líquido, e ele cristaliza quando ele encontra a placa. Tudo bem, pessoal? Então, o que você precisava saber dessa primeira parte do diagrama de fases é isso. E nos nossos próximos encontros, a gente vai começar a falar sobre a mudança de estado entre líquido e vapor e como a pressão vai alterando essas estruturas. Tudo bem, senhores? Muito obrigado, boa semana e até!